esse período, então, esse período da história ficou conhecido, então, como o auge da era patrística, dos primeiros pais. A Idade de Ouro, idade onde se produziu muito, idade onde se escreveu muito, idade onde nós temos grande parte das definições da nossa fé. E essa controvérsia trinitária, ela começa com um líder, um presbítero da igreja de Alexandria chamado Ário. Ário era um presbítero muito influenciado pela filosofia grega, por Orígenes, por Luciano de Antioquia, um pensador, né, da cidade de Antioquia, e ele começa então a divulgar e a se expressar falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele então chega a uma conclusão de que o Logos, o Verbo, né, Jesus, ele não era divino no mesmo sentido que o Pai. Ou seja, Jesus é um ser muito elevado, mais elevado do que os seres humanos, mas inferior ao Pai, que em algum momento Jesus foi criado pelo Pai. Então Jesus seria como um intermediário entre os seres humanos e o ser divino. Ele foi criado pelo Pai, mas ele é superior aos seres humanos. Então ele está entre a raça humana e a divindade, o Pai. Isso vem muito da filosofia e da mentalidade grega que influenciava Ário. Esse pensamento de Ário, ele encontra forte oposição entre os líderes da igreja naquele momento. E ele encontra uma oposição muito forte dentro da própria igreja onde ele era presbítero, do bispo chamado Alexandre, bispo da igreja em Alexandria. E Alexandre, então, começa a se opor a esse pensamento de Ário. Então, começa-se ali o que nós conhecemos como a controvérsia ariana. E Constantino, preocupado por manter a unidade do Império, convoca então um concílio, o Concílio de Nicéia, em 325. E esse concílio, então, composto por basicamente 300 homens, 300 bispos, a maior parte deles bispos da parte oriental, então bispos orientais, e apenas 28 se declaram arianos, fecham com a doutrina de Ário. Então, esse concílio acontece em Nicéia, que é uma cidade próxima à capital do Império naquele momento, chamada Constantinopla, onde hoje está a capital da Turquia. Alexandre, então, que presidiu esse concílio, foi assessorado por um diácono chamado Atanásio, e Atanásio posteriormente vem a se tornar um personagem muito importante na história da igreja, se tornando então bispo da igreja em Alexandria, um homem muito culto, muito lido, né, com uma boa condição de liderança. E houve uma declaração de um homem chamado Eusébio de Nicomédia, né, que foi o líder, né, dos adeptos a Ário. E Eusébio de Nicomédia, então, ele faz algumas declarações muito contundentes, muito fortes a respeito da doutrina, né, e ele crava a faca, dizendo que era impossível que Cristo fosse como os homens, e Cristo precisava ser esse ser intermediário entre Deus e os homens. E aí, então, ali ele taca a última pá de areia sobre o partido ariano, e então se redige o que nós conhecemos como o Credo de Nicéia. Foi instituída uma comissão para redigir, e o texto do Credo de Nicéia
ficou redigido da seguinte maneira: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Essa palavra, consubstancial, ela é fundamental nessa definição. Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual, por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Ário e Eusébio de Nicomédia, eles foram então condenados pelo Concílio de Nicéia. Então agora eles são anatematizados, são amaldiçoados pela igreja. Então Cristo é declarado consubstancial com o Pai.